Olá, tudo bem? Aqui é a psicóloga Jaqueline Alves com mais um áudio das nossas reflexões semanais. E hoje nós vamos conversar sobre a negação da responsabilidade. Nós já sabemos que somente nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quando nós estamos nos comunicando, quando nós estamos conversando, que usamos expressões como me fez sentir, tive que fazer, era o que me mandaram, entre outros, faz com que a nossa responsabilidade seja negada por aquilo que nós decidimos fazer. Depois, aqui pelo WhatsApp, eu vou te enviar 8 situações que colaboram para esse processo de negação da nossa própria responsabilidade. E aí, assim, essa história de que a gente tem que fazer as coisas, porque tem que fazer, gostando ou não, priva qualquer ser humano. Isso não é bom, não nos faz sentir à vontade, muito pelo contrário, né? Nos faz sentir obrigados a ter que fazer algo. Eu vou te dar um exemplo agora e eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Uma certa vez, uma mulher disse que existiam coisas que as pessoas tinham que fazer gostando ou não. E no caso dela, ela deu como exemplo cozinhar. Ela disse que odiava cozinhar, mas que já há mais de 20 anos cozinhava para a família. E aí, depois dela ter acesso a esses conhecimentos, pensar, refletir, né, ela acabou tomando uma atitude, uma decisão. E aí ela anunciou para a família que não ia, que a partir daquela data ela não ia mais cozinhar. É claro que a família teve que procurar maneiras para lidar com o fato da mãe não preparar mais os alimentos em casa, né? Mas quando o filho mais velho foi questionado sobre essa atitude que a mãe teve, sabe o que ele disse? Ele falou bem assim: graças a Deus, talvez agora minha mãe pare de reclamar durante as refeições. E aí, eu tenho um outro exemplo para você. Só que agora é o exemplo de uma professora. Uma certa vez, uma professora comentou que não gostava de dar nota aos alunos, porque para ela isso não ajudava. E ainda por cima criava uma ansiedade nas crianças. E aí ela dizia assim: eu tenho que dar nota, porque isso faz parte do sistema educacional. E aí, quando ela foi levada a refletir que ela usou responsabilidade nessa fala sobre as notas, ela acabou reformulando a frase dela, que ficou assim: eu opto por dar nota para os meus alunos, porque desejo manter o meu emprego. Só que aí, depois que ela refez essa fala, ela não gostou. Ela não gostou de ter que optar por dar notas para os alunos só porque ela tinha que manter o emprego dela. Isso para ela não soou legal, não fez sentido. E aí foi justamente essa responsabilidade na atitude que ela estava tendo de dar nota que abriu um novo mundo para ela. Né? Porque a partir de agora, ela se tornando responsável, ela ia ter que procurar outras possibilidades para lidar com isso. E até mesmo outros lugares. Ela ia ter que achar alguma forma de lidar com aquilo que ela não estava gostando, que ela não concordava. Entendeu? É isso que a responsabilidade faz. Quando você coloca a responsabilidade nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, você é convidado a buscar outros caminhos para aquilo que você faz por obrigação. Percebe? E aí você se torna livre. Agora sim. Mas por que a gente, então, vive isso na prática? Por que essa mãe teve que cozinhar mais de 20 anos sem querer? Por que essa professora estava aplicando esse processo de avaliação com notas sem querer? Sabe por que isso acontece? Porque a nossa sociedade ela é montada numa justiça retributiva.
E aí, essa justiça retributiva diz assim, que se nós fizermos coisas que nós devemos fazer, nós vamos ter um mérito. Se nós não fizermos coisas que nós devemos fazer, vamos ser punidos e sofrer. E aí, a gente faz isso. Isso acontece dentro de casa quando as pessoas que convivem com você não fazem aquilo que você, ou que a gente vai dizer que ela deve, abre aspas, deveria fazer. Ela é punida e tem que sofrer. Tanto é que é muito interessante, quando alguns pais batem nas crianças, que elas não choram, eles ficam bem mexidos, né? Porque eles falam assim, eu dei umas chineladas, eu tô lá dando uns cascudos, e sabe aquele olhar de desafio, tipo, pode me bater que eu não tô nem aí, né? Por quê? Porque justamente a sociedade impõe na gente que toda vez que você é julgado por fazer algo que você não deveria fazer, ou por não estar fazendo aquilo que você tem que fazer, você tem que ser punido. E não basta ser punido. Para ser bom, você tem que sofrer. Percebe? Agora, olha só, dentro dessa sociedade de méritos e punições, né? Vamos pensar em você. Se alguém está fazendo algo que você não gosta, então, o que você gostaria que ele fizesse? Aí você vai falar assim pra mim, ué, Jaque, óbvio, faça diferente para que eu goste, né? Pare de fazer aquilo e faça diferente. Tá certo. Nesse raciocínio, a gente vai pensar assim, então pro outro fazer o que eu quero, se eu punir ele e mostrar para ele que eu tô punindo, ele vai sofrer e aí ele vai querer mudar. Ou então, mesmo que ele não sofra, ele vai lembrar da punição e vai querer mudar. Isso até parece fazer sentido. Mas olha só, me responde uma coisa. Por qual razão você gostaria que ela ou ele fizesse o que você quer? Qual é a razão que te leva a querer que o outro faça o que você está pedindo, o que você está propondo? Pensa aí nas pessoas próximas a você, as pessoas que convivem com você. Por que razão você gostaria que ela fizesse isso? Por que razão você gostaria que seu filho te respeitasse? Por que razão você gostaria, por exemplo, que a pessoa amada se lembrasse de uma data especial? Por que razão? Você ia querer que ele fizesse isso por medo, por culpa, medo de ser punido? É essa a relação que você quer? É isso que vai fazer você feliz? Pensa nessa relação com as pessoas que se conectam com você. Pensa como não é agradável, não é? Não é agradável que o outro se conecte com você por medo de ser punido, por culpa. E olha só, a gente acaba criando no outro, né, esse sistema de mérito e punição, até uma situação de vitimização. É engraçado, né, que quando a gente, eu acho que a grande maioria não gosta de pessoas vítimas, né? Que, vem dando uma de coitadinha e blá, blá, blá. Mas olha só, esse processo de punição, de mérito e punição, cria as vítimas. Cria em nós situações em que nós nos colocamos como vítimas. Essa justiça de mérito e punição não cria paz em nós. Muito pelo contrário. Você até pode resolver os seus problemas, mas veja só o quanto de perturbação que houve na situação. Quem te dá os méritos, quem te reconhece, é a mesma pessoa que te pune. Pensa nisso. Analisa isso. Essa convivência, ela é desumana. Se nós substituirmos essas situações de mérito e punição por uma vontade de agir pelo prazer de contribuir com o outro, aí sim, esse prazer de contribuir com você, de contribuir comigo, vai trazer paz. Paz para quem faz e paz para quem recebe.
Porque é esse sentimento que vai me fazer, que vai fazer o outro se sentir pertencente à família, ao trabalho. Quando nós nos conectamos por prazer, nós mostramos ao outro a nossa vulnerabilidade, as nossas dores, as nossas fragilidades, e o outro entende. Mesmo que você diga assim para mim: ah, Jaque, mas se eu fizer isso, meu filho não vai me entender. Ele pode até fazer chacota da minha cara. É porque vocês estão mergulhados de uma forma muito profunda numa comunicação violenta, onde um viola o outro, onde um violenta o outro. Eu sei que essa proposta toda, ela cria uma resistência, ela cria uma dificuldade. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para isso, né? Nós não fomos ensinados a refletir. A gente simplesmente vive dentro de uma justiça injusta, aonde o outro manda e a gente obedece. Aí quando chega a nossa vez de mandar, o outro não quer obedecer, a gente fica com raiva. Não é verdade? Aí você pensa assim: ah, quando eu era criança lá, adolescente, minha mãe falava e eu obedecia, agora eu faço isso com meu filho e não acontece. Quando eu era aluno lá, eu tinha que fazer o que a professora falava, eu tinha que fazer do jeito que ela mandava e agora o meu aluno não faz. Entendeu? Você percebe? Então, essa proposta, você vai precisar refletir, você vai precisar ouvir esse áudio de novo, de novo, de novo. E se você quiser experimentar na prática tudo isso que eu tô te propondo, lembra, você não vai mudar do dia para a noite, sua família não vai mudar do dia para a noite, sabe? Essa comunicação, ela precisa ser limpa e leva um tempo. Por quê? Porque é um processo, entendeu? Tudo isso é um processo. E aí, do fundo do seu coração, o que você deseja fazer por amor, por alegria, por satisfação, que te traga paz e leveza de vida? Até quando nós vamos fazer guerras por questões como limpar a casa, fazer comida, lavar a louça, toalha jogada, molho de tomate que foi comprado errado, por não ter dinheiro, pelo outro acabar com o nosso dinheiro, porque é caro, porque você parece um folgado, você nunca faz o que eu quero. Até quando a gente vai sofrer e machucar o outro por estarmos vivendo em obrigações e não em liberdade? Porque lembre-se, se aqui dentro tá tudo bem, aqui fora também vai estar tudo bem, mesmo que haja situações difíceis para administrar. Se você se permite não fazer mais nada por obrigação, quando o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu irmão, o seu colega de trabalho disser para você que ele não quer fazer, você vai colocá-lo em liberdade. Você não vai obrigar ele a fazer com nenhum argumento desses de tem que fazer, porque não se faz tudo o que quer, porque você tem que cumprir o seu dever. Presta atenção. Se você se coloca em liberdade, você vai colocar o outro em liberdade. E aí, se você coloca a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, porque olha só, gente, pensa aqui comigo. Pelo simples fato de eu não querer fazer uma comida, tem uma razão. Talvez para quem escute essa razão, talvez a pessoa não dê muita importância, mas para quem está comunicando o que está sentindo, ali tem importância. Agora, como é que eu vou colocar uma fragilidade minha se você não se sente à vontade de colocar uma fragilidade sua? Entende?
Como nós vamos criar relações, limpar as nossas comunicações, se a gente não consegue se sentir livre, não consegue exercer o nosso direito de liberdade? Presta atenção, ninguém vai para um caminho diferente, para um caminho bom, forçado. Quando você explica por que você faz, por que você não faz, por que aquilo está acontecendo, você percebe, o outro entende você. Quando você diz para o seu filho: eu estou com raiva, eu estou triste, eu me sinto assim, eu me sinto assado, você vai ver que ele vai se conectar com você. Entende? Porque o que acontece aí? Existe uma conexão de vulnerabilidade. Existe uma conexão sincera, cheia de liberdade, com aquele que nós decidimos conviver, com aquele que nós decidimos nos relacionar, tá bom? Então pensa nisso. Se você achou importante esse áudio, se você gostou e acha que isso vai ajudar alguém, compartilha. Não esquece que agora os nossos áudios estarão no meu canal do